Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do Pai Eterno, entrando na sua casa, no seu trabalho e ter a sua companhia comigo nesta manhã. É uma grande alegria. E quem nos ajuda a meditar nesse início de programa é Santo Agostinho. Ele nos diz: se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante. Não queiras que ele te siga. E a reflexão que podemos trazer para nós nesse dia é: temos sido egoístas? Estamos preocupados e rezando somente por nós mesmos? Nossos problemas, nossas dificuldades, nossas enfermidades. Hoje precisamos seguir o exemplo de Jesus, o nosso Salvador. Ele serviu ao próximo, se preocupou com a salvação dos que ele encontrava pelo caminho, mesmo em seus maiores sofrimentos rumo à crucifixão. Se deixarmos o Pai Eterno ir adiante, ele nos conduzirá a olhar para os mais necessitados. E graças e bênçãos do Pai Eterno virão sobre nós. Num lindo trabalho concreto de cuidar do próximo, tem sido realizado pela Associação Filhos do Pai Eterno. Todos os dias, milhares de pessoas são beneficiadas por nossos projetos, desenvolvidos por causa das contribuições, por causa do seu sim generoso, que acontece quando você recebe a carta mensal do Padre Robson. E outros milhares de pessoas têm um amparo espiritual, sejam assistidos pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade ou acompanhando a nossa programação aqui pela TV. Tudo isso só acontece, só é realizado graças ao seu apoio. Com a sua doação, com a sua oração, com o seu sim generoso, cada filho, filha do Pai Eterno pode se sentir em família. Toda colaboração faz a diferença na vida desses irmãos que são nossos assistidos. Por isso, agora eu convido você a tomar a decisão que faz a diferença no dia de hoje, fazer parte desta família de amor. Ligando agora para nós no 62 3506 9800, para se associar à família Filhos do Pai Eterno. Os nossos atendentes estão à sua disposição para tirar suas dúvidas, para fazer o seu cadastro, para acolher sua intenção, para registrar sua participação nessa nossa família. Mensalmente você pode evangelizar conosco, fazendo sua contribuição, recebendo a carta mensal do Padre Robson e se mantendo em sintonia conosco. O seu cadastro também pode ser feito pelo nosso portal paieterno.com. E desde já, o nosso agradecimento, as nossas orações, o meu muito obrigado a você que contribui com essa obra de evangelização. Você faz a diferença na evangelização. Hoje, dia 7 de janeiro, nós teremos aqui no programa Pai Eterno o Evangelho do Dia para rezarmos com a Palavra de Deus, para edificar a nossa fé. Também vamos nos sintonizar com as notícias da Igreja e com o pensamento de Santo Afonso. Vamos conhecer a vida do santo do dia. Hoje, São Raimundo de Penhaforte, padroeiro dos canonistas e da Faculdade de Direito. No Santo Café, nós vamos receber o Padre Reginaldo Marinho, salesiano e pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Goiânia, Goiás, para falar sobre o sacramento da ordem. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Nós vamos rezar por todos os enfermos e por todos aqueles que nos pedem oração. E como não poderia faltar, rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno nas suas diversas intenções. Você é o nosso convidado especial para poder participar do nosso programa. Agora eu quero também acolher Vanessa Lobo nesse momento de bênção, de graça do início do nosso programa. Vanessa, bom programa para nós, que nós tenhamos um dia abençoado.
Bom dia, Padre. Bom dia para você que nos acompanha. E nós esperamos a sua participação conosco aqui hoje, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, também pelo Instagram. Basta acessar TV Pai Eterno. Mande o seu pedido de oração, a sua dúvida. Hoje nós falaremos sobre o sacramento da ordem. Você conhece esse sacramento? Tem alguma dúvida? Pode enviar, que nós vamos estar com você durante todo o programa, levando a você a sua oração e também as suas dúvidas. Lembrando também, Vanessa, que nós temos os nossos canais para podermos receber a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno que estão ligadinhos conosco através das redes sociais. Vamos lembrar aí esses dois canais para que as pessoas possam participar do nosso programa. Sim, através do Facebook, TV Pai Eterno, e também do nosso Instagram. Hoje tem uma postagem linda lá, né? O Padre Wellington em oração hoje para falar do sacramento da ordem. Tinha que ser um padre, né? Lá disposto lá nas nossas redes sociais para falarmos desses homens de Deus que traz essa vocação maravilhosa para a nossa igreja. Vamos pedir então a bênção de Deus hoje de um modo especial também para todos os sacerdotes, todos aqueles que participam deste sacramento, o sacramento da ordem, e também todos os diáconos, aqueles que exercem o serviço do altar e que participam do primeiro grau da ordem, bem como os nossos bispos, aqueles que estão à frente das nossas dioceses e têm a plenitude desse sacramento. Nós vamos falar muito sobre esse sacramento tão importante para a vida da igreja no nosso Santo Café. Você que acompanha o nosso programa, você sabe que todos os dias nós iniciamos esse momento de graça e de bênção aqui na TV Pai Eterno em oração. Por isso que eu convido você a rezar comigo e a entregar nas mãos do Pai Eterno tudo o que nós somos e temos. É esse o nosso momento de rendermos graças a Deus pela nossa fé e nos colocarmos diante do Pai Eterno, o nosso Pai de misericórdia. E eu convido você, colocando suas intenções, seus pedidos, os seus agradecimentos no coração de Deus, nós vamos rezar juntos. Reze comigo esta oração, onde nós iniciamos o nosso programa colocando todas as disposições no coração do Pai Eterno. Pai Eterno, eu vos ofereço cada lágrima de Jesus menino. Por amor a essas lágrimas, olhai para as minhas misérias e perdoai os meus pecados. Tantas vezes me deixo levar pelas minhas fraquezas e dúvidas, mas com o seu auxílio quero ser mais forte na fé. Meu amado Salvador, oferecei ao nosso Pai de misericórdia todas as lágrimas que em vossa vida derramastes por mim. Peço-vos também, querido Jesus, que com as vossas lágrimas abraseis o meu coração do vosso santo amor. Eu quero de hoje em diante vos consolar com o meu amor, tanto quanto vos fiz sofrer com os meus pecados. Concedei-me, ó Espírito Santo de Deus, os dons necessários para que a partir de hoje, todos os dias da minha vida, sejam para amar-vos com todo o afeto da minha alma. Amém. Momento de podermos nos sintonizar com a vontade de Deus. E para podermos conhecer esta santa vontade, nós devemos estar sempre atentos à sua palavra. Por isso, eu convido você a tomar o livro dos Evangelhos ou a Bíblia Sagrada, se você a tem aí perto de você, abrindo no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e ficou com pena deles porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era bem de tardinha quando os discípulos vieram dizer-lhe: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos campos e aldeias vizinhas para comprar o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: devemos então comprar pães por 200 denários
para dar-lhes de comer? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E tendo-se informado, responderam-lhe: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos sentar em grupos, na relva verde. Eles sentaram-se no chão em grupos de 100 e de 50. Tomando então os 5 pães e os 2 peixes, ele ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Repartiu também os 2 peixes para todos. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de restos de peixe. Ora, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, estamos diante de um milagre humanamente inexplicável. Jesus se compadece da multidão que o seguia, pois eram como ovelhas sem pastor. Só que a sua atitude escapa e ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar. Os evangelhos nos relatam que ele por 2 vezes multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguira até uma região deserta e ali ficaram ouvindo e recebendo curas, mas por não se terem munidos de alimentos, estavam a ponto de passar fome. Aproveitando o que os discípulos dispunham, 5 pães e 2 peixes, mandou que o povo se sentasse no chão, em grupos. Tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças, e depois os abençoou. Depois fez a repartição, a partilha entre os discípulos e estes para o povo. Todos comeram à vontade. Milhares de homens, além das mulheres e das crianças, se reabasteceram nas forças. E como se não bastasse, ainda sobraram 12 cestos com pedaços de pães e de peixes que Jesus mandou recolher para que nada se perdesse. Assim como Jesus se compadeceu da multidão, também na nossa vocação cristã, somos chamados a ter compaixão do povo, das pessoas que estão sofrendo, que estão com fome, sobretudo aqueles que mais sofrem. Nossa vida cristã deve nos conduzir à prática da misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. Esse é o grande testemunho de que o mundo precisa e é uma exigência que brota das palavras de Jesus no seu Evangelho. Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. O milagre da multiplicação dos pães se chama misericórdia e compaixão. Perdão, partilha, justiça, amor e também paz. Hoje se fala muito da fome do mundo. Deus conta conosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz e de esperança. Vemos a atitude de Deus que não multiplica os pães do nada. O pão partilhado sacia a fome de todos e ainda sobra. Não será esse o caminho também a ser seguido por nós para resolvermos o grave problema da fome no mundo? Vamos rezar pedindo ao Pai que nos preserve da cobiça, da ganância, de querer impedir o coração humano de ser generoso com o seu semelhante. Vamos pedir ao Pai Eterno que abra o nosso coração para a partilha e para a misericórdia com os mais necessitados. Que o Pai Eterno seja bendito e louvado na sua vida, a você que abre o seu coração e que mantém a sensibilidade cristã, humana, de estar sempre sintonizado com a necessidade do nosso próximo. Vamos agora pedir a graça, a bênção, a intercessão do nosso santo do dia.
Nesse dia 7 de janeiro, rezamos a vida de São Raimundo de Penhaforte, um homem de oração que foi fiel ao trabalho de edificação da igreja. Nasceu no castelo de Penhaforte, no estado de Barcelona, na Espanha, no ano de 1175. Desde muito cedo, dedicado aos estudos, ele se especializou na Itália, onde se tornou também um reconhecido mestre. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao bispo de Barcelona, que o queria como cônego. Ele prestou esse serviço até discernir o seu chamado à vida religiosa, quando entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação. Ele não buscava nem tinha em mente um projeto de ocupar este ou aquele serviço, mas foi fiel àquilo que davam a ele como trabalho para a edificação da igreja. Na Cúria Romana, ocupou muitos cargos ligados à teologia e ao direito canônico. O Papa Gregório IX o teve como confessor cerca de 8 anos. Nessa época, São Raimundo observou que os pobres, quando iam ao Palácio Papal, não eram tratados e atendidos com o devido direito. Por isso, alertou ao pontífice para que se interessasse pessoalmente por este trabalho, por esta parte do rebanho. Por ordem do Papa, Raimundo editou a obra conhecida como os Decretais de Gregório IX, muito importante para o direito canônico até hoje. Como retribuição pela dedicação e bons trabalhos, o Papa o nomeou como arcebispo de Tarragona. Dentro de sua extrema humildade e se julgando indigno, pediu exoneração do cargo, chegando a ficar doente por causa desta situação, e com a licença de seus superiores, voltou para a Espanha para viver em seu convento. Foi eleito superior geral dos dominicanos e durante 2 anos percorreu todos os conventos da ordem a pé. Depois se afastou da direção para se dedicar à vida solitária de orações e penitência aos mais pobres, continuando a atendê-los. Raimundo de Penhaforte morreu centenário no dia 6 de janeiro de 1275. Foi canonizado e sua festa autorizada para o dia seguinte da Epifania, em 7 de janeiro. Se tornou o padroeiro dos canonistas e da Faculdade de Direito. Vamos juntos pedir a intercessão e a graça de São Raimundo de Penhaforte. Ó Pai eterno, pela vossa misericórdia, São Raimundo de Penhaforte anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Ó São Raimundo de Penhaforte, vós que sois padroeiro dos canonistas e da Faculdade de Direito, protegei e iluminai todos os mestres e alunos, para que sigam seu exemplo de serviço ao próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. São Raimundo de Penhaforte, Rogai por nós. Agora, Vanessa, nós vamos voltar o nosso olhar para as nossas redes sociais. Como você bem disse, nós temos postagem no Instagram, no Facebook, tem um post lá do programa Pai Eterno para o dia de hoje, onde nós vamos refletir sobre o sacramento da ordem, depois de lembrarmos a vida deste grande santo, São Raimundo de Penhaforte, santo dominicano. Nós queremos registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno ligadinhos conosco. É isso mesmo, Padre. Nós já recebemos a palavra de Deus que nos deu vida, que fortalece o nosso coração. Já fomos inspirados pelo Santo do Dia. Então chega o momento agora de rezar por você que está participando e deixando o seu pedido de oração. Pedimos que o Pai Eterno abençoe a Marta Machado, ela que pede por toda a sua família, clama por paz, por saúde, que a graça de Deus esteja sobre o seu coração. A Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina,
clama agora ao Senhor a bênção da saúde. E é só essa bênção que nós teremos hoje ao final do programa. Então você continua acompanhando conosco e nós já clamamos que a Virgem Maria interceda por você, esteja rezando para a recuperação, pelo restabelecimento da sua saúde. Também a Isabel Roseli da Luz, ela faz um pedido muito importante nos tempos atuais. Ela pede pelos países que estão em conflito. Realmente nós clamamos que a paz de Deus, que o amor, que a caridade realmente inunde o coração de todos aqueles países que estão em conflito, que estão em guerra, para que a paz do Senhor permaneça em todo o nosso mundo. A Eudete Brito pede em especial uma bênção para a saúde dos seus olhos, que nesse momento a graça de Deus possa repousar sobre os seus olhos e que você possa realmente perceber que Deus está ao seu lado e que toda cura, restauração, o Pai Eterno agora vai realizar na sua vida. A Maria Elisângela de Souza pede pela sua saúde física, espiritual, mental e, de maneira especial, ela pede paciência para aguardar o trabalho que ela tanto precisa. E nós clamamos agora essa providência de Deus sobre a sua vida, que é um trabalho digno para você e também para toda a sua família. Você pode deixar o seu pedido de oração conosco e pode participar aqui do programa Pai Eterno através das nossas redes sociais, Instagram e também o Facebook, TV Pai Eterno. Eu aguardo a sua participação. É isso mesmo, eu quero que você participe. O nosso programa está acontecendo ao vivo para todo o Brasil e nós queremos registrar a sua participação, o seu pedido, o seu agradecimento. É momento de oração, afinal de contas nós temos a oportunidade de entrar na sua casa, de levar a bênção, a graça do Pai Eterno até você nessa terça-feira. Vamos juntos estar sintonizados nesse momento de amor. Chegou o momento de estarmos ligadinhos nas notícias da igreja, em tudo o que acontece na Igreja Católica. O Vaticano divulga a mensagem do Papa para o 28º Dia Mundial dos Enfermos. Segundo o Papa Francisco, a vida há de ser acolhida, tutelada e respeitada e servida desde o seu início até a morte natural. O 28ª edição será celebrada como todos os anos no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos. O Papa chama a atenção para a falta de humanidade na relação com os doentes e exorta que ao tratamento deve se somar o amor que a família também pede e conforto e proximidade. Na mensagem, o pontífice fez uma menção aos profissionais da saúde que colocam suas competências em prol dos enfermos e recorda que o substantivo pessoa deve vir antes do adjetivo enfermo. Quando os profissionais da saúde se deparam com os limites e possível fracasso da medicina, são chamados a se abrir à dimensão do transcendente, que pode oferecer o sentido pleno da profissão. O Papa reserva seu pensamento a tantos irmãos no mundo que não têm acesso aos cuidados médicos porque vivem na pobreza e acrescentou que os governos de todos os países do mundo não sobreponham o aspecto econômico ao da justiça social. E agora, quem traz as notícias direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Toda experiência de encontro com Jesus nos leva a seguir caminhos diferentes, porque dele vem uma força boa que cura o coração e nos separa do mal. A mudança de direção na vida dos reis magos após terem encontrado o menino Jesus guiados pela estrela, inspirou a reflexão do Papa Francisco no Ângelus da Solenidade da Epifania, celebrada ontem, 6 de janeiro, aqui no Vaticano, na Itália e em outros países do mundo. No Brasil, nós celebramos no domingo. Falando aos milhares de peregrinos e turistas presentes na Praça São Pedro, o Santo Padre recordou o que descreve Mateus. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Esses sábios, vindos de regiões distantes depois de terem viajado muito, encontram aquele que desejavam conhecer depois
de tê-lo procurado por um longo tempo, certamente também com dificuldades e vicissitudes. E quando finalmente alcançam sua meta, se prostram diante do menino, o adoram, oferecem a ele seus preciosos dons. Depois partem novamente sem demora para retornar à sua terra. Mas aquele encontro com o menino transformou as suas vidas. O encontro com Jesus, explicou o Papa, não retém os magos. Antes, pelo contrário, infunde-lhes um novo impulso para retornar ao seu país, para contar o que viram e a alegria que sentiram. Nisso está uma demonstração do estilo de Deus, do seu modo de se manifestar na história. A experiência de Deus não nos bloqueia, mas nos liberta. Não nos aprisiona, mas nos coloca em caminho, nos coloca novamente nos lugares habituais de nossa existência. Os lugares são e serão os mesmos, mas nós, após o encontro com Jesus, não somos os mesmos de antes. O encontro com Jesus nos muda, nos transforma. Eis a diferença entre o verdadeiro Deus e os ídolos traiçoeiros, como o dinheiro, o poder, o sucesso. Entre Deus e aqueles que prometem dar a você esses ídolos, como os magos, os cartomantes, os feiticeiros. A diferença é que os ídolos nos amarram a eles, nos tornam ídolos dependentes, e nós nos apossamos deles. O verdadeiro Deus não nos retém nem se deixa reter por nós. Nos abre caminhos de novidade e liberdade, porque Ele é Pai que está sempre conosco para nos fazer crescer. Após rezar o Ângelus, o Papa saudou em particular os irmãos das igrejas orientais, católicas e ortodoxas, muitos dos quais celebram nesta terça-feira o Natal do Senhor. Para eles e para suas comunidades, desejamos, disse Francisco, a luz e a paz de Cristo Salvador. O Papa também recordou que ontem, dia da Epifania, foi celebrado o Dia Mundial da Infância Missionária. É a festa das crianças e dos jovens missionários que vivem o chamado universal à santidade, ajudando os seus pares mais necessitados, mediante a oração e os gestos de partilha. Antes de rezar o Ângelus, Francisco celebrou a missa na Basílica de São Pedro e, durante a sua homilia, destacou a adoração, recordando-a como a intenção dos Reis Magos ao seguirem a estrela no Oriente. Adorar era o objetivo do percurso dos reis, a meta do seu caminho. Para sublinhar a importância da adoração, o Papa recordou: se perdermos o sentido da adoração, falta-nos o sentido de marcha da vida cristã, que é um caminho rumo ao Senhor e não a nós. E em seguida, esclareceu o risco, falando de personagens incapazes de adorar. Cita Herodes, que usa o verbo adorar, mas de maneira falaciosa, porque pede aos magos que o informem do local onde está o menino, enquanto na realidade ele queria livrar-se dele. O que nos ensina isso? Perguntou o Papa. Que o homem, quando não adora a Deus, é levado a adorar-se a si mesmo. É um risco sério servir-se de Deus em vez de servir a Deus. Não basta ter boas ideias e conhecimentos teóricos aprofundados. É preciso colocar Deus em primeiro lugar, como faz um namorado com a pessoa amada. Assim deve ser a igreja, uma adoradora apaixonada por Jesus, o seu esposo. Adorar é um gesto de amor que muda a vida. É fazer como os magos, levar ao Senhor o ouro, para lhe dizer que nada é mais precioso do que ele. Oferecer-lhe o incenso, para lhe dizer que só com ele se eleva para o alto a nossa vida. Apresentar-lhe a mirra, como promessa a Jesus de que socorreremos o próximo marginalizado e sofredor, porque nele está o nosso Senhor. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Muito obrigado, Silvanei, por sua participação conosco aqui no programa Pai Eterno. A Arquidiocese de Belo Horizonte acolhe hoje 20 migrantes venezuelanos. Este é o quarto grupo acolhido na Casa do Migrante, sendo o primeiro formado apenas por mulheres. Os primeiros venezuelanos chegaram em Belo Horizonte no mês de fevereiro de 2019. A Casa do Migrante promove atendimento emergencial e temporário
para refúgio, promoção e inserção social dos migrantes, em função da situação política e social do país vizinho. O projeto oferece alojamento completo, alimentação, material de higiene pessoal, roupas, aula de português, acompanhamento psicossocial e atividades que proporcionam a inclusão social e encaminhamento para o mercado de trabalho. Os bispos do Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná, divulgaram uma nota sobre a visita ad limina do regional, que acontece no próximo mês. A visita ad limina é o encontro que ocorre entre os bispos de uma determinada região com o Papa. No caso, os bispos do Paraná, a visita irá ocorrer entre os dias 17 e 27 de fevereiro. Na nota, os prelados pedem que todos os fiéis os acompanhem na preparação para este evento. O povo de Deus pode participar por meio da oração em favor dos bispos e dos eparcas ucranianos. Aos bispos do Paraná e também bispos de outros regionais do Brasil que farão sua visita ad limina neste ano, a nossa oração de unidade. E devotos de todas as partes do Brasil fizeram questão de marcar presença em Trindade no primeiro fim de semana desse ano. Além das missas e novenas, eles também participaram do Palavra do Pai com o padre Robson de Oliveira. Vamos acompanhar na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A primeira semana de 2020 foi de movimentação em Trindade. Foi a oportunidade para muitas famílias agradecerem pelo que passou e pedir bênçãos para o ano que começa, como fez a família do Daniel, que saiu do Paraná para ir para o Maranhão, mas no meio do caminho decidiram passar em Trindade. Nós moramos em Balsas, no Maranhão, nós saímos de Balsas e fomos para visitar meus pais no Paraná, perto de Curitiba, Balsa Nova. São uma viagem de 2.600 quilômetros e agora no retorno a gente resolveu passar aqui para agradecer um ano que a gente passou, que teve um ano bom, e pedir uma bênção aí para o ano seguinte, para toda a família, aí para a gente poder passar um ano bom e com muita saúde e com muita felicidade entre todos os irmãos e parentes aí. A dona Adélia é sogra do Daniel. É a quarta vez que ela vem à Trindade e desde 2007 é uma associada à AFIP. Ela tomou essa decisão graças a uma visita do padre Robson de Oliveira com a imagem peregrina do Divino Pai Eterno na sua cidade, em Curitiba. Eu sozinha escutei o que ele falou tudo e cheguei em casa e fiquei pensando o que eu ia fazer e fiz. Peguei, fui marcando os telefones dele, os números. Aí passei para cá. Daí, não foi um mês, ele mandou a carta. Aqui eles puderam ver de perto como vai ficar o novo santuário do Pai Eterno que está sendo construído em Trindade. Na Sala dos Milagres, conheceram muitas histórias de devotos que, através das bênçãos do Pai Eterno, receberam o que tanto pediram. O Santuário Basílica e a Igreja Matriz acolheram os devotos durante todo o fim de semana com celebrações e muito aconchego. A tradicional Igreja de Trindade está passando por reformas, mas as celebrações estão acontecendo normalmente. A entrada dos fiéis está sendo pelas portas laterais. A família do Gilson, que está viajando pelo Brasil, aproveitou para passar aqui. Faz muito bem, né? Porque a gente vem num ambiente tão aconchegante, um ambiente de oração, para a gente agradecer, fazer nossos pedidos também para 2020, que 2020 seja um ano abençoado, de muitas conquistas para todos nós, aqui também para a Trindade, né? Para o Divino Pai Eterno, aí, que abençoa todos nós, e também para toda a nossa família, né? Minha mãe é muito devota aqui do Divino Pai Eterno, já vi aqui, eu acho que umas 4 vezes. Minhas irmãs também vêm bastante aqui, então a gente passa para agradecer, né? E quem sabe em breve a gente está de volta, é isso que a gente deseja também. A dona Jurema veio na mesma turma. Ela esteve em Trindade para cumprir uma promessa da sua mãe, que é associada à FIP
e faz parte do lindo trabalho de evangelização. Então, hoje eu vim pagar uma promessa do meu filho, Paulo Roberto Magistrali. Então, em 2011, ele deu uma doença que a gente não descobriu até então hoje. E a minha mãe, que é devota ao Pai Eterno, ela fez uma promessa de trazer o Paulo aqui. Como ela não conseguiu, porque ela está muito doente, aí vim eu no lugar dela pagar a promessa. Então, achei muito bom, porque é uma realização que eu vou chegar e contar para minha mãe essa história que eu vim aqui. A minha mãe, até então, ela manda todo mês um dinheiro para essa igreja aqui, mantendo, porque ela não pôde vir aqui. Como eu vim para cá, daí ela vai estar realizada, porque a gente conseguiu realizar o sonho dela. Aqui no Cine Teatro AFIP aconteceu mais uma edição do Palavra do Pai, todos os sábados às 10 horas da manhã. É a oportunidade que os devotos têm de ficar bem próximo ao Padre Robson de Oliveira em um momento de pura reflexão sobre a Palavra do Pai. E a reflexão foi sobre as tempestades que todos nós passamos e como a Palavra de Deus pode ajudar a cada um superar o momento difícil. Tempestades vêm, gente. Ninguém pode dizer, eu nunca passei por uma tempestade, se você já tem aí os seus 30 anos, sei lá. É muito difícil alguém dizer que nunca passou por tempestades na vida. O evento foi transmitido ao vivo para todo o Brasil e pelo mundo, pela TV Pai Eterno e pelo portal paieterno.com. Aqui no Cine Teatro é um outro lugar para as famílias em Trindade, Goiás. Lugar de paz e entretenimento. A Dona Rosa veio de São Roque, interior paulista, para realizar um sonho de todos da família. Agradecer ao Divino Pai Eterno por tantas bênçãos recebidas, agradecer pela família linda que eu tenho, pelos meus pais, apesar de estar de cama, são pessoas que sempre me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao Padre Robson, que é um sonho meu conhecê-lo, entendeu? Porque as homilias, o que a gente recebe, a palavra dele para a gente, ela nos faz sentir que Deus nos ama mais que tudo. Independente das dificuldades, das perdas quando a gente tem, ele nos ensina que a gente deve amar a Deus, que a gente vai conseguir passar sobre todas essas dificuldades. Ela veio com o esposo Laércio, com a filha Paloma e com o netinho Arthur. E se hoje ela é devota do Pai Eterno e associada à FIP, é porque recebeu a lição dentro de casa. Faz mais de 20 anos, quando eu entrei, minha mãe foi a primeira, aí ela nos convidou. E até hoje eu faço parte, porque eu acho que é uma maneira da gente levar a evangelização para as outras pessoas, entendeu? Foi a primeira edição do Palavra do Pai em 2020. Um ano que chega com muitas promessas e sonhos para serem realizados. Sonhos que serão construídos com a ajuda de todos nós, espalhados pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. 2020 vem com muita esperança reforçar nosso coração e é importante quando a gente imagina que o ano que começa é um ano também de renovação espiritual. Na cronologia nós não podemos falar nada, mas a gente cria um momento para a gente dizer, olha, ficou o ano velho para trás, começa um novo ano. E ele vem com tudo aquilo que é melhor. O nosso desejo é que seja melhor. Portanto, a nossa luta continua, nosso trabalho de evangelização continua e quer crescer cada vez mais, mostrando aos corações o caminho de Deus. A FIP com a televisão, a FIP com os meios de comunicação social, nós temos feito o Evangelho chegar a muitos corações. A nossa meta também é que muitas mais bênçãos esse ano se recaiam sobre os filhos do Pai Eterno. Que a gente tenha ainda mais testemunhos de pessoas que alcançaram essa graça na sua vida, a graça de uma cura, a graça de uma conversão, de uma libertação, da solução de um problema. Que essas pessoas possam se expressar mais ainda. Muitos recebem a graça e não dizem nada, ficam com ela no silêncio. Testemunhar isso é muito importante para que a gente leve isso para as pessoas saberem que realmente Deus é poderoso. Testemunhado na vida daquela pessoa, Deus se manifesta fortemente na vida dos seus filhos que o amam e o procuram. A Dona Rosa lembrou do quanto a missão do Padre Robson de Oliveira é importante na vida de milhares de devotos pelo Brasil e pelo mundo. E ele nos contou
se tem metas para serem alcançadas neste ano que se inicia. Eu peço sempre a Deus que eu nunca perca as minhas metas. A minha meta ela não é para um ano, ela é para muitos anos, ela é para um trabalho de evangelização que talvez nessa vida só não se realize, né? Vai ser continuado por muitos outros evangelizadores. Eu só peço a Deus que eu cumpra essas metas de levar o amor dele aos corações e viva com amor, intensidade, enfrentando tempestades, enfrentando os problemas e sabendo passar por isso com muita sabedoria e paz, para que a bonança, quando chegar, seja motivo de louvor e ação de graças ao Pai Eterno. A TV Pai Eterno nasceu do sonho de um padre que cuida com muito amor e carinho do maior e único santuário dedicado à fé do Divino Pai Eterno. Confira agora como foi o início desse canal aberto a todo o Brasil. A nossa história começa no dia 15 de fevereiro. O Brasil ganhava mais um canal de TV católico. Era o início da TV Pai Eterno. Ainda em caráter experimental, a programação já contava com missas ao vivo, novenas com o padre Robson de Oliveira e boletins de notícias. Para você ficar muito bem informado, esse novo projeto já está no ar em todo o Brasil. Levando a devoção ao Divino Pai Eterno para mais de 100 milhões de brasileiros, a TV Pai Eterno teve a sua inauguração oficial em 15 de maio. E para marcar esse dia, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, celebrou uma missa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Maio marcou também o aniversário de 15 anos da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, que faz um importante trabalho para levar a devoção ao Divino Pai Eterno a todos os cantos do Brasil. Em uma entrevista para a jornalista Marina Fernandes, o padre Robson falou sobre o início da AFIP. A AFIP começou em 2004, em 2006 a gente iniciou no dia 1º de setembro as primeiras transmissões nacionais. Aí a AFIP realmente começou a se estruturar a partir daí. Nós começamos, eu até me emociono quando eu falo dessas coisas, né? Nós começamos com uma funcionária que hoje trabalha comigo ainda, a Angelita. Eu não posso muito falar disso não, porque eu me emociono. Nós começamos com uma funcionária, Angelita, com um computador. Usei o subsolo do santuário, onde tem uma lojinha hoje, com toda a dificuldade. Fui lá no banco, conversei com o gerente. O gerente é que me emprestou dinheiro sem eu ter um tostão, os 3 primeiros meses na Rede Vida. E aí foi quando eu comecei, em 1º de setembro de 2006, as transmissões pela televisão. E este sonho da TV Pai Eterno também ganhou espaço na entrevista. Então a TV Pai Eterno nasce para ser nossa, para ser da igreja, para ser sua, filho do Pai Eterno, sua colaborador nessa obra, evangelizador conosco. Agosto também foi especial para a TV Pai Eterno. Novos programas entraram na grade e outros passaram por reformulação. O Agora Agro é voltado para o agronegócio. O Aqui em Casa traz culinária, artesanato e notícias para todas as manhãs dos telespectadores da TV Pai Eterno. Sejam realmente muito bem-vindos. Tem muita coisa boa aqui no programa hoje, viu? Marcos Túlios e Caísa Portalupe comandam o Pai Passa na Frente, programa de oração e que leva conselhos e alegria a todos os devotos do Divino Pai Eterno durante as tardes. O programa Pai Eterno, apresentado pelo padre Wellington Silva, ganhou um novo cenário. O Santo Terço, apresentado pelo padre Braulio, também estava de casa nova. E as novidades não pararam por aí. Ao longo deste segundo semestre de 2019, novos programas foram inseridos na grade de programação. A Hora do Papa leva aos telespectadores da TV Pai Eterno as principais notícias do Pontífice.
Em dezembro, o jornal Boa Notícia, o JBN, também ganhou cara nova, com um telão gigante e outro telão touch para criar mais interatividade com o telespectador. E em 2020, muitas novidades na TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. É isso aí, a gente agradece a sua audiência, a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, você que diz sim à evangelização e participa dessa obra de amor ligando para nós, acessando o nosso portal, dizendo sim ao convite que o Padre Robson e todos aqueles envolvidos nesta obra de evangelização fazem a você, para que você faça parte da nossa família, a família dos Filhos do Pai Eterno. Então, convido você a ligar para nós agora no nosso número 623506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para dizer sim à evangelização, para continuar a evangelizar pelos meios de comunicação e na edificação da nova Casa do Pai, na nossa querida Trindade. Hoje, dia 7 de janeiro, é o Dia do Leitor, data dedicada às pessoas que são apaixonadas pela literatura, ou seja, aqueles que amam os livros. E foi pensando nessas pessoas que a gente produziu uma reportagem que você vê a partir de agora. E no Dia do Leitor, eu quero saber qual é a sua relação com o livro. Em 2019, você conseguiu bater as suas metas de leitura? Se sim, parabéns. Se não, 2020 só está no início. E nada melhor que no dia de hoje, nós criarmos novas metas. Até porque o que importa é uma boa leitura. Eu queria saber de você se você conseguiu ler em 2019 o número de livros que você tinha programado. Não, eu queria ler mais de 3 e li apenas 2, na verdade. Queria ler uns 20 livros, mas não consegui. Decorrente à correria do tempo, eu não consegui ler todos os livros assim que eu tinha separado para ler. De acordo com o levantamento do Instituto ProLivro, 44% dos brasileiros não lê e 30% nunca comprou um livro sequer. Mesmo assim, a média de obras lidas por pessoa no Brasil foi de quase 5 no último ano. A Luciene trabalha como consultora literária e ajuda as escolas a escolher os livros para que os alunos possam ler durante o ano letivo. Por ter este conhecimento, a convidamos para dar sugestões de como começar a praticar. Eu acho interessante as pessoas começarem a buscar esse hábito da leitura por títulos mais fáceis, né, de serem lidos. Livros com letras maiores, de repente até mesmo em caixa alta, que é livros para educação infantil, e também por temas que agradem mais a leitura. São vários temas disponibilizados hoje pelo material literário. Então, ele tinha que buscar um título que ele goste, a princípio, um tema que ele goste. Ter um tempo para leitura durante o dia é o ideal, mas nem todas as pessoas conseguem. Um livro de cabeceira é bem legal, né? Assim, não precisa ser uma página por dia. Às vezes, se você tirar uns 20 minutinhos antes de dormir e ter esse hábito, e a história começa a ficar interessante, então no decorrer do livro você já vai conseguir ler mais que 20 minutos. A leitura fica um pouco mais interessante e aí você vai querer descobrir o que está acontecendo na história. Então, às vezes, passa até de 5 páginas, né? Mas no começo, uns 20, 30 minutinhos do seu tempo no livrinho ali de cabeceira já faz toda a diferença. Basta dar uma olhada na sua cidade para perceber que é cada vez mais comum ver pessoas com o celular nas mãos. Que eles fazem pesquisa através de celular, de outras tecnologias lá, pegar livro também. Assim que eu entrei lá, em 2005, a procura era muito grande. Agora, porém, não tem assim incentivo. Por mais que você incentiva, tem os programas na escola, né, para a gente incentivar os alunos a lerem mais. Mas mesmo assim não quero. Tal do celular não deixa. Eu acho que é uma coisa que deveria todos fazer, ler um livro. Além de ajudar na comunicação, no diálogo, agrega bastante na vida da gente.
Então deveria ser uma coisa rotineira. Ler um livro, parar e ler um livro, nem que seja uma revista. A Alana foi uma raridade encontrada. Hoje ela está com 18 anos e foi incentivada a leitura dentro de casa. Você foi uma exceção à regra, porque na rua é muito difícil encontrar as pessoas lendo. Sim. Esse hábito vem da onde e como que surgiu? Bom, esse hábito vem da minha família. Minha família sempre foi fascinada por livros. A minha mãe, ela morava em outro país. Então, quando ela veio, ela trouxe muitos livros aqui. Eu aprendi outro idioma por causa da leitura dos livros. Que eu olhava, eu gostava da capa. E, querendo ou não, quando você lê um livro, é uma viagem que está tendo no mesmo lugar. Eu gosto muito de livros que interagem com outras culturas, por conta que, gente, o Brasil, a cultura do Brasil é maravilhosa. Eu, como brasileira, já posso admitir. Mas a cultura de outros países, a cultura, por exemplo, de Egito, você pode descobrir isso lendo um livro. Igual, a leitura é um hábito muito bom porque você aprende português, o seu vocabulário cresce de uma maneira surreal e é tipo a paz que você tem de tirar um momento, pegar um café, colocar uma música bem de fundo e ler um livro, ninguém pode tirar de você, sabe? O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, revelou um resultado preocupante entre jovens de 15 e 16 anos. Mostrou que 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 de leitura, que é considerado o patamar básico. A escola é fundamental. O aluno ele tem mais vontade de ler quando ele é estimulado na escola, né? Se o material vem da escola, é aquela coisa de... se ele pega o material vindo da escola, foi uma seleção feita pela escola, é bem bacana, porque as professoras têm como se diz, essa sensibilidade, né, de cuidar para que seja um livro voltado para a faixa etária daquele aluno. Então, quando vem essa ajuda da escola, faz toda a diferença em casa. Seja no banco da praça, no centro de Goiânia ou em qualquer outro lugar, o que importa é aprender sendo uma leitora. Ficar sem ler é algo impossível para a Alana e para tantos outros leitores e leitoras por todo o país. Nem que seja tipo, uma frase por dia ler. Qualquer coisa, pega o celular, gente, tem muito livro em PDF, tem aplicativo Wattpad, tem muita coisa no celular que você pode pegar e ler. Boas leituras. Obrigada, pra gente, boas leituras pra gente. Tá certo, fica o convite então para todos aqueles que desejam iniciar esse hábito importante para a nossa cultura, importante para aprimorar até mesmo a nossa fala, que você possa começar os hábitos de leitura, a fim de que possa ampliar os seus conhecimentos. Afinal de contas, hoje, Dia do Leitor, nós parabenizamos todos os leitores assíduos dos nossos queridos e amados livros que são fontes de sabedoria. E daqui a pouquinho nós vamos ter aqui no nosso Santo Café um momento muito importante aqui no programa Pai Eterno, um momento de graça, um momento de bênção, onde a gente vai falar sobre o sacramento da ordem. Portanto, eu convido você a ficar conosco. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa para podermos falar um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Eu vou para o intervalo, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o programa Pai Eterno para todo o Brasil, agradecendo sua audiência. Você que diariamente, segunda, terça, quinta e sexta, está ligadinho na tela da TV das Bênçãos do Pai para acompanhar o nosso programa, o programa Pai Eterno. Hoje o nosso Santo Café vai falar sobre o sacramento da ordem. Portanto, chegou aquele momento especial que a gente convida você, o nosso convidado, todos os que estão unidos a nós através dos meios de comunicação para tomarmos juntos o nosso Santo Café. Isso, Padre Reginaldo Marinho,
salesiano de Dom Bosco, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Goiânia. Padre Reginaldo, seja bem-vindo, alegria receber o senhor. É a primeira de muitas vezes que o senhor virá aqui na TV. É uma alegria grande estar aqui com vocês, redentoristas, com os nossos espectadores aqui da TV Pai Eterno. E esse cafezinho de vocês aqui é esplêndido, hein? Oh, muito obrigado, muito bom. Padre. Padre Reginaldo, o senhor estava me dizendo durante o intervalo que o senhor é carioca. Sim, né? perfeito. O senhor é nascido no Rio de Janeiro e começou o seu ministério ali também. Sim. Eu fui ordenado no Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2012, na paróquia de Santa Bárbara, no bairro de Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, vicariato suburbano. E lá exerci com muita alegria os 5 primeiros anos de sacerdote, de modo particular. Fui diretor do Colégio Salesiano, em Rocha Miranda, e vigário paroquial e um tempo administrador paroquial da paróquia Santa Bárbara. Então, bem ao berço da minha família, das pessoas, foi um momento muito rico até ser transferido aqui para a nossa querida Goiânia. Agora, interessante, por que eu foquei nesse momento da sua ordenação? Porque hoje o tema do nosso Santo Café é o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é constituído por 3 graus, o grau episcopal, presbiteral e diaconal. Cada um possui um rito próprio para conferir o sacramento, porém, ele é sempre transmitido pela imposição das mãos. O senhor lembra, padre, do dia da sua ordenação? Claro, né? Quem é que pode esquecer? É verdade. E no nosso caso de sacerdote, de presbítero, nós passamos por 2 ordenações. Primeiro, a ordenação diaconal. E depois a presbiteral. Eu fui ordenado diácono no dia 1º de outubro de 2011 e sacerdote 8 de dezembro de 2012. Assim sendo, quando nós começamos a imaginar o sacramento da ordem, precisamos entendê-lo de uma maneira um pouco mais ampla, certo? O sacramento da ordem não necessariamente é algo que pode ser entendido isolado dos demais sacramentos, mas a serviço dos sacramentos. O sacramento da ordem, ele tem como primazia o serviço. Claro que o primeiro grau do sacramento, digamos assim, né, o grau da plenitude é o episcopado. Dali nasce toda a dimensão hierárquica da igreja, uma vez que os apóstolos estavam com Cristo e todo sacerdócio ele se origina no sacerdócio de Cristo, para nós sacerdotes cristãos católicos. Isso é muito importante, padre. Inclusive, a nossa equipe preparou um VT para a gente poder se inteirar mais sobre o tema, acompanhou uma ordenação sacerdotal e agora vai mostrar para você, na reportagem, como acontece esse momento. Vamos lá. Após ouvir o chamado de Deus em seu coração, Jester decidiu entregar sua vida ao Pai como presbítero. O sacerdócio ministerial não é um sacerdócio mais importante do que o sacerdócio batismal. É um sacerdócio diferente. A nossa missão na igreja é animar o povo e administrar os sacramentos que santificam o povo. E esse é o significado do sacramento da ordem. Não é uma honra que a gente recebe, mas é um estar a serviço do povo. E é por isso que vem a responsabilidade. Mas exercendo essa responsabilidade, a gente se torna cada vez mais feliz e mais santo, né? O sacramento da ordem possui 3 graus, o diaconal, presbiteral e episcopal. Por meio dele, que a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua sendo exercida na igreja até hoje. E é por isso que é considerado um sacramento de serviço. O rito de ordenação presbiterial, assim como os demais, é realizado dentro da Eucaristia. O sacramento da ordem é um sacramento de serviço. O ordinando ou o ordenado se torna um cristão batizado, crismado, capaz de agir na pessoa de Cristo. O rito começa logo depois da liturgia da palavra, com a eleição do candidato. O diácono é chamado a se colocar de pé, diante do bispo em um sinal de prontidão.
Depois, um sacerdote pede ao bispo que ordene este irmão para a função de presbítero. O bispo então pergunta se o candidato é digno para exercer a missão. Recebendo a resposta positiva, o rito continua. Com a graça de Deus. Dando sequência, durante a homilia, o bispo fala para a comunidade sobre o sacramento da ordem sacerdotal. Logo depois, o eleito responde às interrogações feitas pelo bispo. O ordenado responde às perguntas aceitando a missão publicamente. Em seguida, o eleito fica de joelhos com as mãos postas entre as do bispo, prometendo respeito e obediência aos superiores. O bispo então convida o povo a rogar a Deus para que derrame sua graça ao novo sacerdote. Em outro momento marcante da celebração, o eleito se deita como sinal de entrega total a Deus. Então ele se prostra, reconhecendo sua pequenez, nada somos, reconhece que ele será alguém que vai fazer as vezes de Cristo. Quando celebra a Eucaristia, é Cristo quem celebra. Quando batiza, é Cristo quem batiza. Quando absolve, é Cristo que absolve. De joelhos novamente, o ordenado tem a cabeça tocada pelo bispo e por todos os outros presbíteros presentes, que fazem preces ao Deus Pai pelo novo servo. Depois disso, o bispo faz a oração da ordenação, em que são citadas as principais atribuições do sacerdote, que é descrito principalmente como colaborador do bispo, instrutor da fé e propagador da palavra de Deus. Já na última parte do rito de ordenação, com a ajuda de outro presbítero, o eleito coloca a estola e a casula. Em seguida, de joelhos, a palma das mãos do ordenado é ungida com o óleo do Santo Crisma. O momento da imposição das mãos. O bispo, em silêncio, impõe as mãos sobre o diácono, que naquele momento se torna sacerdote. As mãos do ordenado são amarradas e logo depois desamarradas pela pessoa que vai receber a primeira bênção do novo sacerdote. A liturgia eucarística segue normalmente. O ordenado concelebra com o bispo, exercendo pela primeira vez seu ministério. Para a avó do novo servo, um sentimento inexplicável. Não sei nem te explicar, de tão emocionada que eu estou, alegre, por ver meu neto, padre, formado. Então eu fico emocionado. Para o agora Padre Gester, uma grande responsabilidade. Tá aí, o Padre Gester foi ordenado quando, Padre? Foi agora 21 de dezembro. E assistir essas imagens me fez recordar todo o momento em que nós preparamos a ordenação dele e na minha própria ordenação sacerdotal, que é algo que marca profundamente a vida do candidato. É um momento assim de grande, como o Dom Washington falou ali, quando não é o sacerdócio uma escolha, um gosto, mas é uma eleição divina. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem capacita e é Deus que envia para a missão. Então, essa dimensão sacerdotal, ela é profundamente marcante na vida de qualquer homem que se dispõe a ser sacerdote. Padre, a gente poderia, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, como a gente pode definir o sacramento da ordem? O sacramento da ordem é a dimensão de serviço. O sacerdote é aquele que se configura a Cristo. Cristo é o grande sacerdote, é o sumo e eterno sacerdote. Se nós resgatarmos a dimensão sacerdotal desde o Primeiro Testamento, o que é o sacerdote? O sacerdote é o homem do sacrifício. É aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Assim sendo, lá no Primeiro Testamento, acontecia o sacrifício de animais para purificação ou como ação de graças. Para nós, cristãos católicos, o sacrifício é o próprio Cordeiro de Deus, é Cristo. Assim sendo, no sacramento da ordem, nós temos a dimensão da diaconia, que é o serviço, a dimensão presbiteral, que está ligada ao presbitério, a presidência da celebração,
e dos sacramentos, e nós temos a dimensão episcopal, que é a plenitude do sacramento da ordem, que é a representação, é a pessoa dos apóstolos viva entre nós. Santo Inácio de Antioquia dizia uma frase muito interessante: aonde está o bispo, ali está a igreja. Porque ele é o sucessor dos apóstolos. Claro que dentro do colégio dos apóstolos, o sucessor direto do apóstolo Pedro é o próprio sumo pontífice. Papa hoje, Francisco hoje é o nosso Pedro, daquele grupo dos 12 que Jesus chamou para segui-lo mais de perto. Agora, padre, nós observamos que quem pode receber o sacramento da ordem é sempre, como diz a palavra, o varão, um homem. E qual que é o processo que este homem deverá passar para receber este sacramento da igreja? Uma boa pergunta, hein, Padre Wellington? Não, a gente já sabe, eu sempre brinco aqui que eu tenho que fazer perguntas para orientar as pessoas, porque nós sabemos as respostas. Somos sacerdotes, passamos por esses momentos, mas as pessoas sempre nos questionam. Sim. Qual que é o processo para se chegar a receber o sacramento da ordem? De acordo com a tradição, para ser sacerdote, e a palavra de Deus é bem clara nisso, como o senhor acabou de dizer, é necessário ser um homem, varão. O que acontece? Somente o homem pode ser um padre. A mulher não pode ser uma padra, certo? Isso. Sem querer fazer anedota, mas é nesse sentido. O que acontece? A carta aos Hebreus fala que todo sacerdote, ele é chamado por Deus, do povo, do próprio povo. Então, ele é o rosto do povo, ele é as características de seu povo, ele traz consigo as marcas de sua família, de sua criação, e diante de Deus, por uma graça divina, ele recebe o Espírito de Deus e passa por um processo formativo. Como é que hoje, para nós, é o sacerdócio na Igreja Católica Apostólica Romana? O candidato, ele tem uma prerrogativa de um acompanhamento de um determinado instituto, seja de uma diocese, seja de uma congregação religiosa, no meu caso, os salesianos, no seu caso, Padre Wellington, os missionários redentoristas. Depois de um acompanhamento, você passa por um processo de formação. E o que é a formação? Se não, a própria palavra diz, pôr na forma e transformar em uma nova ação, uma forma em uma nova ação. Nesse processo, você faz estudos específicos com relação à igreja, à espiritualidade, sobretudo à oração. Um sacerdote que não é homem de oração não pode ser sacerdote. Isso é muito importante, né, padre? A oração é a característica do padre, né? O padre, ele é tirado do meio do povo para oferecer os sacrifícios em favor daquele mesmo povo. Exatamente. E tudo isso somente acontece não de uma forma mecânica, mas de uma forma profundamente espiritual. Por isso a oração, né? Perfeito. Padre Wellington, ainda, além da oração, um outro aspecto que é importante a gente destacar é o seguinte: o sacerdote é aquele homem que passa por, no caso do nosso período formativo, estudos filosóficos para entendermos a dimensão do pensamento e da alma humana, e a dimensão teológica, que é justamente a revelação de Deus à humanidade. Deus que se revelou profundamente em Jesus Cristo, mas que aos poucos nós vamos compreendendo essa revelação. Agora, quando se pega na dimensão da oração, do sacerdócio, você que está assistindo a gente aí, preste muita atenção nisso. O sacerdote, ele tem um papel, uma funcionalidade, digamos assim, uma vocação, um serviço, um ministério, ou qualquer outro nome que você quiser chamar, muito específico. O padre, o sacerdote, não é aquele que vai fazer coisas, mas é aquele que vai experimentar e transmitir a presença de Cristo. Ele é chamado a ser a pessoa de Cristo no meio da comunidade. É o persona Christi. Ele age em ação em nome de Cristo como Cristo.
Padre Reginaldo, mas eu conheço padres que nem sempre são tão santos, nem sempre são tão agradáveis. Ora, meus irmãos, olhemos para os nossos pecados, olhemos para as nossas fraquezas e peçamos a Deus misericórdia delas. Não julguemos o irmão, certo? Rezemos com ele e por ele. E um detalhe que é importante: muitos acorrem os sacerdotes como aquele que vai fazer as obras, como aquele que vai atender dificuldades psicológicas. Eu vou dizer, padre não é pedreiro, nem engenheiro, nem arquiteto. Padre não é sociólogo. Padre não é psicólogo, nem médico. Padre, ele é um homem de Deus, é o homem do sacrifício, é o homem da oração, do anúncio da palavra. Claro que nós, no decorrer do processo, vamos adquirindo experiências e destreza em determinadas áreas. Aqui, a própria TV Pai Eterno é um exemplo disso. É a experiência de alguns homens, sobretudo o Padre Robson, sim, o senhor também aqui, que exerce um ministério, o mundo sacerdotal, em algo que é muito específico. Isso é louvável também, é necessário também. Assim, mas não é o fim em si, né, Padre Wellington? Assim como nós temos na igreja uma realidade bem diversificada de campos missionários onde os sacerdotes podem atuar, né? Os salesianos, por exemplo, na educação. E isso é muito importante como um derivativo da espiritualidade sacerdotal. Perfeito. Agora, eu queria lembrar, como nós vimos no VT, na ordenação, um momento, acho que o momento culminante, o momento mais importante da ordenação, como disse Dom Washington, é o momento da imposição das mãos. Aquele momento ali, padre, é o momento, digamos assim, mais importante, singular, para poder configurar aquele jovem candidato à pessoa de Cristo, não é mesmo? Perfeito. Meu amigo, minha amiga que está assistindo agora, que é TV Canção Nova. Pai Eterno. TV Pai Eterno, desculpa. Preste atenção. As nossas mãos, estão vendo aqui minhas mãos? Elas são ungidas para abençoar. Na dimensão do sacerdócio, quando o bispo impõe as mãos na cabeça do candidato, ele transmite o Espírito Santo e aquele encargo. Assim sendo, nós recebemos a imposição das mãos no diaconato, no presbiterato e no episcopado. Existem, como nós falamos aqui, as distinções dos serviços. O diácono, o presbítero e o episcopo, o bispo. Num outro momento, o que a gente observa? Desde a história sacramental da igreja, desde o início lá dos evangelhos, ainda com Cristo, onde forem, imponham as mãos, rezem pedindo o Espírito Santo, peçam para que os enfermos sejam curados e todos os males sejam dissipados. Por isso, Padre Wellington, quando a gente vai batizar, impõe a mão. Quando o sacerdote vai consagrar a Eucaristia, enviai o vosso Espírito Santo, ele impõe a mão. Quando ele vai ministrar o sacramento da reconciliação, ele impõe a mão e faz a bênção para perdoar os pecados. No sacramento da ordem, a imposição das mãos é do bispo. E, no caso da ordenação presbiteral, os demais sacerdotes todos impõem a mão na cabeça do candidato como sinal de comunhão e participação, né? Participação no mesmo ministério. Isso é muito importante e eu acho interessante quando o padre Reginaldo está aqui falando para nós, lembrando destes sinais, destas realidades que são próprias do sacramento da ordem. Às vezes a gente pensa que é uma realidade tão distante e não é. O candidato a ordenar-se, a ser sacerdote, a ser diácono ou ao episcopado, ele é retirado do meio do povo, ele nasce da família. Antes da gente falar sobre esse aspecto vocacional da família, eu queria chamar a atenção para a participação dos nossos irmãos e irmãs que estão ligadinhos aqui na programação da TV Pai Eterno, estão participando através das nossas redes sociais. Vanessa, como é que está aí o movimento das redes sociais? As pessoas estão participando do nosso Santo Café.
Padre, tem muitas pessoas participando e principalmente agradecendo por esse momento em que elas têm a oportunidade de crescer na fé. E hoje estão aprendendo um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Tem a Maria de Oliveira, que diz que está aprendendo muito a ser igreja, aqui com todas as entrevistas do Santo Café. A Maria Almeida, que também diz que está acompanhando a programação. E a Di Magalhães, lá de Curitiba, que diz que está sintonizada na TV Pai Eterno. E eu queria aproveitar a oportunidade e já fazer também uma pergunta para o padre. Nós sabemos que os padres, nós somos leigos, sabemos que os padres têm um voto especial ao celibato. E queria que o padre pudesse explicar por que o padre tem essa missão, né? Esse voto de celibato para viver a sua missão. Tá certo. Tá aí então a pergunta da Vanessa, para a gente poder entender um pouco mais desse aspecto que é muito importante da vida do sacerdote, que é o celibato. Uma coisa que precisamos ter em consideração. Padre Reginaldo, como é que nasce o celibato na Igreja Católica, no sacerdócio católico? Se nós observarmos lá os primeiros séculos, nós tínhamos celibatários e não celibatários. Nós tínhamos alguns homens que eram casados, mas depois a Igreja foi evoluindo na sua reflexão, certo? E entendeu que para sermos mais próximos ao sacerdócio de Cristo, que é o sacerdote, é o sumo e eterno sacerdote, Cristo não se casou e foi casto, celibatário até o fim de sua vida. Por isso, a primeira carta de Coríntios, capítulo 7, diz lá, o apóstolo Paulo, que quem quiser se casar faz algo bom. Mas o casado cuida das coisas da sua família e das coisas do Senhor. Portanto, ele recomenda que façam como ele. Não se casem para ficar inteiramente dispostos ao serviço do Senhor. Agora, o sacerdócio cristão, católico, no caso, daqueles que são os ministros que recebem o sacramento da ordem, certo? Para nós, o celibato é algo fundamental. Ah, padre, mas tem outras igrejas que fazem assim, tem outras igrejas que fazem assado. Ora, cada um vai seguir conforme a sua doutrina. Para nós, cristãos católicos, é necessário o celibato para exercer o ministério sacerdotal. Padre Wellington, você me permite um comentário? Claro, por favor, padre. Uma vez eu assisti uma palestra do padre Fábio de Mello. E aquilo me chamou muita atenção, porque ele tocou no cerne da sua pergunta, minha querida, que era justamente isso. Ele disse o seguinte: onde é, povo de Deus, que vocês encontram uma passeata de padres que diz: eu quero casar, eu quero casar. Ora, se nós que somos os sacerdotes, que fizemos a opção do celibato para nos configurarmos a Cristo, não estamos aí desesperados querendo casar? Por que vamos criar tanta questão com algo que já está bem definido, bem tranquilo? Ah, padre, mas temos assim essa realidade. E nós a teremos sempre, porque nós estamos em missão. O projeto de evangelização, ele não é hoje, amanhã ou foi ontem. Ele é contínuo até a segunda vinda de Jesus. Isso é muito importante nós observarmos, até porque o desprendimento da vida do sacerdote para poder desenvolver a sua missão exige essa dedicação, essa consagração total à sua vida. E eu acho que um dado importante desse momento que nós estamos tendo de esclarecimento sobre o sacramento da ordem é que a comunidade reze para que o Senhor envie mais operários para a messe. Afinal de contas, eu lembro sempre que padre não cai da goteira e nem brota do chão, né? Ele nasce do seio de uma família. É preciso que nós incentivemos mais jovens a se encantarem por esse caminho, não é mesmo, padre? Sim. As pessoas veem o sacerdote, vê o padre Wellington, a mim e outros irmãos sacerdotes, eu assim, nossa, que bonito, que interessante. Meu Deus, hoje eu sou um homem de 40 anos. Estou na vida consagrada, digamos assim, desde os meus 21 anos de idade.
Mas eu tenho um pai, tenho mãe, estão lá no Rio de Janeiro, tenho 3 irmãos, eu tenho uma comunidade na qual eu cresci, eu nasci na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, paróquia que foi fundada pelos meus bisavós. Meu falecido bisavô, vovô, cavaram a sapata de construção da igreja, certo? E todos nós participávamos de novenas, de terços. Nasceu em família a vocação sacerdotal. Eu observo alguns jovens que estão aí espalhados nas diversas comunidades paroquiais. Se ele tem uma família, se ele tem uma comunidade que reza por ele, que reza com ele, a vocação sacerdotal, ela nasce daí, gente. Eu costumo dizer, é como você fazer um jardim. Você pode ter as melhores plantas, mas se você não regar, ela vai morrer. Porque tem um período de estiagem. E o período de estiagem é o período de discernimento, de purificação, certo? Então, meus irmãos, para que o sacerdócio nasça na igreja, é necessário um garimpo, um proporcionar vocacional para que o jovem encontre esse discernimento. Detalhe, Padre Reginaldo, mas tem pouco padre, quase ninguém quer ser padre, porque pouco rezamos pelas vocações. É preciso de um trabalho vocacional verdadeiro, intenso, orgânico, né? Nas Perfeito. nossas comunidades. Nós temos muitas comunidades, muitas pessoas engajadas na comunidade. Procure, então, a congregação que trabalha na sua comunidade ou até mesmo a sua diocese, para que o trabalho vocacional seja reavivado, para que você também possa colaborar com essa centelha tão importante na vida da igreja, que é a vocação. Padre, muito obrigado. Perfeito, Fiquei muito satisfeito obrigado. da visita do senhor, Padre Reginaldo, aqui na TV Pai Eterno. Sim. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pelo seu sim sacerdotal, né, pelo seu trabalho lá à frente da paróquia Sagrado Coração de Jesus, do setor ali... Leste Vila Nova. Leste Vila Nova, isso. Aqui em Goiânia. Posso deixar uma última palavra? Claro, por favor. Você que está me assistindo nesse momento, o sacerdote é o homem de Deus. O sacerdote é o persona Christi. Então, quando você encontrar um sacerdote, tenha a devida reverência ao sacerdote. Não é porque o fato de eu ser sacerdote, mas uma coisa que nós precisamos tornar a ensinar as nossas crianças, e os nossos adultos e os nossos jovens, é tomar a bênção, pedir a bênção ao sacerdote. Assim como nós pedimos a bênção aos nossos pais, aos nossos avós. Então, Padre Wellington, peço a liberdade, me dê sua mão, me abençoe. Deus abençoe, Padre. Deus abençoe sua bênção. Deus abençoe. Amém. O Padre Robson sempre lembra a todos que participam da novena dos Filhos do Pai Eterno, né? Tem um sacerdote da sua comunidade, da sua paróquia, peça a bênção, afinal de contas a bênção vem de Deus e o sacerdote a distribui a todos aqueles que a pedem. Muitíssimo obrigado, Padre. Perfeito. Deus lhe pague. Amém. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o programa Pai Eterno, para sua casa, para sua vida, para sua família, você que está no trabalho, ligadinho conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, Vanessa, vamos registrar a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno que deixaram seus comentários nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o Instagram @TV Pai Eterno, e no nosso Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno.
Padre, temos algumas participações e lembrando que hoje é o dia da bênção da saúde, então muitas pessoas deixaram os seus pedidos nessa intenção. Tem a Roneide Alves, que pede pelo seu esposo que neste momento está no hospital e também por uma cirurgia que o seu pai irá fazer. Que o Pai Eterno realmente passe à frente e cuide da situação da saúde de toda a sua família, Roneide. A Márcia Silva pede pela saúde, em especial pela cura da ansiedade. A Natália Ferreira pede também pela sua saúde, diz que há 4 meses ela sofre com dores e que nenhuma medicação consegue aliviar essas dores. Nós pedimos então a providência de Deus sobre a sua vida, Natália, Márcia, também sobre a vida da Venina Lusa, que pede pela saúde, e a Roselita pede em especial por um amigo que está sofrendo numa situação muito delicada, pedindo agora a restauração de toda a sua vida e da sua alegria também de viver. Padre Wellington, eu quero tomar liberdade também e já pedir por 3 associados, representando todos os associados aqui da AFIP, pela Dona Terezinha, pela Nilva Silva, que é lá de Santa Catarina, e também pela Regina Dias, que é de Petrópolis, Rio de Janeiro, que clama também saúde e pela sua família. É isso aí, vamos rezar por todos aqueles que colocam suas intenções nesse momento de graça, de bênção do nosso programa. Afinal de contas, nós estamos aqui para rezar por você, naquelas intenções que você envia para nós, você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno, você que recebe a carta mensal do Padre Robson e nos envia o cartão resposta com as intenções, com os pedidos de oração. Nós queremos rezar por cada intenção especial que você nos envia. Vamos agora meditar com o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. Para hoje, Santo Afonso nos ensina que somos peregrinos nessa terra e devemos buscar a cada instante o céu. Nesta terra, uns vivem mais tempo, outros menos. Porém, mais cedo ou mais tarde, para cada um chegará o fim da vida. E nesse fim, que será a hora da nossa morte, nada nos dará consolo senão o termos amado Jesus Cristo e o termos padecido com paciência por amor dele as penalidades desta vida. Então nenhum consolo poderão dar-nos, nem as riquezas adquiridas, nem as dignidades possuídas, nem os prazeres vividos. Ah, meu Deus, dai-me luz e dai-me força para empregar o tempo da minha vida para servir e amar-vos. Não há que ver, para cada um chegará o fim da vida e como neste fim o momento que decidirá da nossa felicidade eterna será o momento do nosso julgamento. Ah, se todos pensassem nesse grande momento e não nas contas que então deverão dar ao divino juiz acerca de toda a vida. Com certeza, não se preocupariam tanto com a acumulação do dinheiro, mas pensariam em tornar-se pessoas melhores, santos, em ser grandes na vida que nunca mais terá fim. Se, portanto, temos fé e cremos que há uma morte, um juízo e uma eternidade, procuremos viver tão somente para Deus durante o tempo de vida que ainda nos resta. Por isso, vivamos, nós peregrinos desta terra. As coisas da terra nos deixam ou nós haveremos de deixá-las. Desprezemos os tesouros terrenos que não conseguem contentar-nos e em breve perecerão. E procuremos ganhar os tesouros celestes que nos farão felizes e nunca poderão acabar. Vamos rezar agora por você, que coloca as suas intenções, os seus pedidos e agradecimentos por todos aqueles que pedem pela bênção da saúde. Vamos então renovar a nossa disposição de rezar por cada pessoa que coloca a sua intenção nesse momento abençoado do nosso programa. Senhor Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviaste ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento.
Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos, enfermos. Curai suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Agora, Vanessa, nós queremos consagrar a nossa vida ao Divino Pai Eterno e colocar mais e mais pessoas que participaram do nosso programa. Isso mesmo, Padre. Nós apresentamos agora, diante da consagração ao Divino Pai Eterno, a vida da Maria Silva, da Ildete Brito, Margarete Moreira, Sônia Maria Silva Morim, a Glorinha Jesus, Eva da Costa, a Venina Lusa, Maria Bísio Noite e a Maria Fernandes e todos que participaram conosco nesse dia. Tá certo. Vamos colocar todas as pessoas que deixaram sua mensagem, o seu pedido, o seu agradecimento. Afinal de contas, tudo isso é matéria para a nossa oração. Vamos juntos nos consagrar ao Divino Pai Eterno, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora. Vamos rezar, nos consagrando ao nosso Deus de amor. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muito obrigado pela sua audiência, você que participou do nosso programa. Vanessa, agradeço também a sua participação e atenção para com os nossos telespectadores. Eu também agradeço a sua companhia, Padre Wellington, e de todo mundo que participou conosco neste dia. Até o próximo programa e continuemos sempre na bênção do Pai Eterno. Amém. Vamos pedir então a bênção agora para as nossas diversas necessidades, para você que acompanhou o nosso programa, para você que coloca uma pessoa em especial para acolher essa bênção. Vamos pedir, vamos receber esta bênção com muita fé e esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São Raimundo de Penhaforte, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e bondade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até a próxima quinta-feira, quando nós estaremos unidos em oração aqui no programa Pai Eterno. E até que a gente venha se ver de novo, que uma chuva serena de graça e de bênção caia sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Até mais.